Dia 28 de dezembro, estamos aí nos aproximando do final do ano de 2025, né? Pelo menos o final oficial aí, né? Teremos aí na quinta-feira o Réveillon. E também nos aproximando de uma lua cheia em Câncer, né? Uma lua cheia bastante tensa, né? Mas eu acho que a gente pode se aproveitar, né, dessa tensão criada. É importante a gente ter bastante consciência, né, para fazer isso. Desculpe, hoje tá muito calor, tô aqui gravando com a janela aberta, né? Então, se acontecerem ruídos aí da rua, né, dos vizinhos, peço desculpa aí pelos ruídos. Então, começando, né, o assunto, tentando esclarecer, né, os acontecimentos. A gente tem, como eu venho dizendo, um estéreo, né, uma reunião de planetas. Essa reunião ela está passando de Sagitário para Capricórnio, então hoje a gente já tem a Vênus ali no grau 4 de Capricórnio, o Sol no grau 6, né, e Marte no grau 10 de Capricórnio. Hoje, né, no dia de hoje, domingo, dia 28. Um momento bastante interessante, né, porque vocês podem observar que o Sol está no meio, né, entre Marte e Vênus. Se a gente fizer as contas ali, na astrologia a gente chama isso de ponto médio, né, o Sol está praticamente exato entre Marte e Vênus, então é como se o Sol representasse a união, né, desse Marte e Vênus em Capricórnio, né. De que forma isso pode acontecer, né? Então Marte, alguém que Marte em Capricórnio, que demonstra muita vontade, muita capacidade técnica, né, e muita perspicácia para atingir os seus objetivos, né? Marte nessa posição fica exaltado, né? Porque Marte aqui representa como filho, né? O filho na casa do mais velho, do ancião, ou seja, o filho bem educado, né? O filho bem conduzido pelos ditames ali do pai Saturno. E a Vênus, né? A Vênus não fica com uma dignidade tão boa, né? Na verdade fica, posso dizer até que fraca, né? Porque a Vênus não gosta muito dos limites impostos aí por Saturno, né? Então, as características venusianas, elas tendem a buscar mais as realizações materiais, né? E as realizações profissionais, né? De ambição, posição, status. E também, né? Como é que a gente vai falar sobre Vênus sem falar em relacionamento? Então aqui o relacionamento ele é sério, responsável, oficial, né? Essa Vênus em Capricórnio não admite muito qualquer tipo de aventura ou qualquer tipo de paixão, né? Descontrolada. Então no meio dessas possibilidades de Marte e Vênus se encontra o Sol hoje. Então, o Sol aí podendo representar a união desses dois lados, né, do masculino e do feminino. Também venho dizendo há algumas semanas que o Sol está se aproximando de Marte e a Vênus está se aproximando dos dois, né, de Marte e do Sol, né. Então, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Está se aproximando o dia em que acontecerá, né, a conjunção exata de Marte, Sol e Vênus em Capricórnio. Que eu falei semana passada que representa um indivíduo totalmente focado em se realizar profissionalmente e realizar seu propósito, né, de vida. Falei para vocês, né, que muitas vezes a gente coloca como propósito uma posição social, um cargo,
né, um status, né, mas que na verdade Capricórnio aqui está falando do que está por trás disso, né? Se você só tem um status na sua profissão se você é um bom profissional, e provavelmente você vai ser um bom profissional se você gosta do que faz, se você se dedica a fazer isso bem, né? Então por trás dessa visão, né, do status tá o real propósito da pessoa. Então, né, estamos aí na luta diária para atingir nosso lugar ao sol, se a gente pensar dessa forma capricorniana. E a gente teve ontem teve a lua crescente em Áries, que eu falei para vocês que era uma oportunidade de novos começos, novos avanços, novos projetos, né? E também é uma oportunidade de a gente entender bem compreender um pouco melhor, né, a ideia de Áries. Durante a semana essa lua vai passar por Capricórnio, vai fazer trígono, né, com esses planetas que estão ali em Capricórnio, então vai reforçar a sua capacidade de trabalho, sua capacidade de organização, sua capacidade de achar formas diferentes de produzir melhor. Não são datas muito boas, né? Muitas pessoas nessa semana estão de folga, né? Já não estão trabalhando ou até estão viajando. Mas para quem tiver oportunidade, né, são datas muito boas aí quando essa lua passando por Touro faz trígono aí com Sol, Marte e Vênus. Até culminar no sábado, né, essa lua estará em Câncer, né? Essa lua estará em Câncer, fazendo oposição, né, exata para o Sol e por oposição para Marte e Vênus, né? Então, qual que é a divergência? Qual que é o conflito? O conflito é que, no meio de toda essa busca por projeção social, né, a lua forte em Câncer, porque a lua rege Câncer, pede o acolhimento, né, a intimidade, a segurança, o aconchego, a proteção, o estar bem alimentado, estar bem cuidado, né? Então, são ideias bem opostas, né? São complementares, né? A gente deveria saber dividir o tempo, né? O tempo que você gasta com a sua vida pessoal e com a sua vida transpessoal, né? Aquilo que está fora da sua intimidade. Mas muitas vezes a gente não consegue nem lidar com a polarização, né? Uma ideia política, né? Muitas vezes a gente não consegue lidar com os opostos, né? Então, para quem não consegue lidar com os opostos, vai focar num lado, ou vai querer se focar no trabalho, né? Ou vai querer focar na sua vida pessoal, tudo aquilo que te traga uma ideia de segurança, né? Que é essa lua em Câncer. O que acontece, né, é que, isso eu falei também semana passada, é que essa conjunção, né, desses três, Sol, Vênus e Marte, eles também estão se aproximando de oposição com Júpiter, que está em Câncer, né? Então, é como se no sábado que vem, né, ali aproximadamente 6 horas da manhã, acontecesse ali a lua cheia, mas, então a gente tem essa tensão, a gente tem essa divisão, né? Muitas vezes a gente gostaria de estar trabalhando, mas tem que ficar em casa, ou gostaria de estar em casa, né, e tem que trabalhar. Isso vai acontecer em algum momento, mas esse clima ele se alarga, né? Porque esse trino, né? Esse Marte, Vênus e Sol, após fazer essa lua, essa oposição com a Lua, vai ficando cada vez mais forte a oposição com Júpiter, né?
que também Júpiter em Câncer também impede, né? Júpiter em Câncer está forte, né? Então a gente tem uma briga aí, né, entre Júpiter em Câncer forte, né, com Marte em Capricórnio forte, né? Quem vai ganhar, né? A sua vontade de ficar em casa, né, assistindo Netflix, ou a sua vontade de ir à luta, de trabalhar, de produzir algo, né? Quem que vai ganhar essa luta, né? Porque a lua cheia acontece no sábado, né? Mas esse clima ele é elevado aí por pelo menos 15 dias, que vai ser o período aí onde esses três estarão opostos também a Júpiter em Câncer, né? Lembrar que as duas forças estão fortes, né? Júpiter em Câncer e Marte em Capricórnio, né? Marte tem o apoio do Sol, tem o apoio da Vênus, mas, né, as duas coisas se tornam necessidades, né? E a gente vai ter que dividir os tempos aí, né? Eu dei uma olhada no mapa do Réveillon, eu até falei alguma coisa semana passada, mas o mapa do Réveillon para o Brasil, o horário de Brasília, tem ascendente em Libra, né? Ou seja, é um ano para que a gente aprenda a se comunicar, né? Aprenda a dialogar. E o mapa, eu também dei uma olhada no mapa do novo astrológico, o ascendente é Gêmeos, né? Então está confirmado, é um ano para se comunicar. E aí no mapa do Réveillon a gente vai ter essa oposição, né? Júpiter em Câncer, né? E esses três planetas em Capricórnio na nossa linha, né, de meio do céu e fundo do céu, ou seja, a gente tem Júpiter na casa 10, né, no topo do céu, né, do céu visível do momento. Então a gente deveria trabalhar para construir um ambiente seguro, com fartura, com abundância, né, de recursos, né, um ambiente onde as pessoas se sintam bem e de forma segura, se sintam cuidadas, né. Contrapartida, a gente tem esses três astros, né, Sol, Marte e Vênus ali no fundo do céu, que deveria ser o fundo do céu a nossa base, né, para que a gente suba na direção do meio do céu. Então é um ano que também vai nos exigir que a gente seja ambicioso, perspicaz, comprometido, né, e que a gente tenha um propósito, né? Então é um ano também bastante, sim, vamos dizer assim, bastante para as pessoas que não têm essa visão, né, que não se conectam com, né, sua profissão, com o seu propósito de vida. Vai ser um ano puxado, né, porque essas coisas vão ser necessárias, né? Então o que eu vejo nesse mapa do Réveillon de mais forte é isso, né? É lógico que tendo o ascendente em Libra, né, aquele Plutão em Aquário fica na casa 5, né? Então, sei lá, pode ter mais nascimentos durante o ano. Aí são detalhes que não vai, num vídeo aqui de 20 minutos eu não vou conseguir passar. Mas, de forma geral, né, é um ano para se trabalhar muito, né, em prol de conseguir uma segurança, vamos dizer para todos, né? Não sabemos para onde a política vai nos levar, mas vamos dizer para todos. O mapa do novo astrológico a gente tem muita coisa para ver ainda, né? Mas de uma forma geral, só para linkar os dois, né? A gente vai ter aqueles planetas, né,
que estão passando de Peixes, né, para Áries, lá no meio do céu, ou seja, vai ser um ano para a gente deixar de falar e começar a fazer. Por quê? Porque Vênus Gêmeos no ascendente, né, fala sobre a nossa capacidade de falar, né? Às vezes falar muito, falar demais, falar o que a gente não sabe, né, que é um problema geminiano, não consultar as fontes, visto aí a mídia, né, a grande mídia, e aí o meio do céu acontece aí no finalzinho do signo de Peixes, mas com, né, Saturno e Netuno em Áries, ali, Saturno, Netuno e Vênus em Áries, né? Então já é uma força ariana bastante forte. Nesse momento Peixes tem, né, Peixes tem Marte, né? Marte está em Peixes e é um Marte fraco que vai se projetar nessa sua entrada, né? Esse Marte fraco em Peixes vai ter uma entrada meio que impactante, né, em Áries, porque vai representar, né, a ideia aquela diferença entre o sonhar, né, e o realizar, que vai entrar em Áries, vai, né, dar de cara ali com dois freios, né, que eu já falei, né, Saturno e Netuno. Então talvez fique mais, né, mais guerreiro ainda, mais impulsivo, né, porque vai ter que vencer todas essas barreiras aí, toda essa tensão, né, de esse freio de mão puxado, né, de Saturno e Netuno ali no comecinho de Áries. Então são essas conexões que eu vi, né, assim, olhando rapidamente. E uma outra coisa que eu queria falar aqui no vídeo, e vai ser também matéria de estudo para mim durante esse ano, que eu percebi, né, essa semana que passou, foi lançado o primeiro trailer de A Odisseia, né, um filme aí que está sendo feito pelo Christopher Nolan, que é, para mim, o melhor diretor de cinema do momento, né. Eu gosto de todos os filmes dele, acho que todos os filmes dele tem algo a acrescentar. E uma coisa que me chamou a atenção, né, que eu queria compartilhar aqui com vocês, eu tenho falado para vocês, olha, a gente vai começar um novo ciclo de Saturno e Netuno, né, em Áries, e é um ciclo para consolidar a nossa coragem, né, um ciclo para tornar a nossa coragem consolidada, no sentido de que eu vivenciando várias crises, vários problemas, várias situações, tendo que vencer N barreiras, né, a coragem do ser humano é consolidada, né. Assim, é o resumo que eu vejo desse Saturno, né, Saturno em Áries. Até expliquei para vocês que eu tenho Saturno na casa 1 e o significado é igual, né, de Saturno em Áries. Eu falei para vocês, olha, não é uma lição fácil, uma tarefa fácil, mas pelo menos eu conheço, né, conheço ela. E aí no filme, na história, a Odisseia, né, que é uma das histórias mais importantes, né, da cultura ocidental, né, que a gente conhece. Às vezes as pessoas não ligam o nome à pessoa, né, ou não conhecem, mas sabem, né, sempre vão lembrar do cavalo de Troia, vão lembrar de uma mulher, né, a Penélope, que ficou 20 anos esperando o marido voltar, né, do herói que matou o Ciclope, né, então a gente lembra pedaços, né.
porque é uma história muito longa, porque é uma história com muito conteúdo e tudo mais. E o que me chamou a atenção, né, vendo esse trailer, primeiro trailer do filme, né, eu me toquei, né, que é um herói, né, o mais inteligente dos heróis, né, porque ali na Guerra de Troia tinha Aquiles, Agamenon, né, e muitos outros, mas Ulisses, né, ou Odisseu, né, ele tinha esses dois nomes, era o mais inteligente. Foi ele que teve a ideia do cavalo de Troia, né, depois de que terminou a guerra, ele fez uma grande cagada, né, uma grande burrice, né, por causa de ego, por causa do seu, assim, por querer ser lembrado, né, que fez tal coisa. Ele arrumou uma confusão com Poseidon, que era o deus do mar. Poseidon é o nome grego de Netuno, né? Ou seja, ele arrumou uma confusão com o deus do mar e ficou 10 anos tentando voltar para casa, né? Porque ele arrumou uma confusão por causa do ego, né? E aí eu lembrei que isso tem tudo a ver, né, com esse Marte entrando em Áries e se deparando aí com Netuno e Saturno, né? Netuno, as coisas que ficam nebulosas, né? Que às vezes você quer enxergar longe, mas não dá porque tem uma bruma, uma coisa, né, ocultando algo, ou você está precisando fazer algo prático, mas existe um significado espiritual e sem aquele significado espiritual você não consegue, né, executar o que você quer, né? Às vezes você só dá uma cabeçada aqui e acolá e fala, não quero nada espiritual, só quero chegar lá no ponto, né? E aí você vai se deparando com essas, né, pequenas obstruções, grandes obstruções e tudo mais. Isso fez para mim fez muita conexão com o filme, né? Com o filme, com o livro, né? Com a ideia da Odisseia, né? Saturno também, né? Saturno tornando cada situação, né? Quando Marte, né, e Ares, né, que está muito conectado, toma uma ação direta, aí eu preciso subir essa escada, né? Eu preciso chegar até o ponto, eu estou no ponto A, quero chegar no ponto B, né? Aí você pode se deparar com questões mais, né, mais filosóficas, ou talvez com questões mais elaboradas, onde você vai ter que, né, tomar uma iniciativa, né, e tomar 2 vezes, e tomar 3 vezes, e até você perceber que você tem que mudar de estratégia e fazer de outro jeito, né? Então, eu acho que, eu não sei se o Nolan é astrólogo ou se o Nolan tem algum conhecimento esotérico, mas ele, assim, o ideal é que o artista fosse né, a mente do artista fosse um para-raio, né, que captasse essas energias e trouxesse esses significados. E quando eu falo arte, é qualquer tipo de arte. Se você escreve uma poesia, você faz um filme, se você faz uma música, né? Então, o verdadeiro artista está aí como uma antena tentando captar isso, e eu vejo isso no Nolan, né? Sou fã do Nolan, isso não dá para negar, mas eu vejo isso nele. Até fui procurar, né, o último filme dele, que foi excelente, né, que é o Oppenheimer. Fui procurar, fui me lembrar o que estava acontecendo ali em 2023, né, 20 de julho de 2023. E 2023 foi o ano que, né, Plutão estava ali passando de Capricórnio para Aquário, e fez várias indas e vindas ali, né? Mas a ideia é sair de Capricórnio e entrar em Aquário.
E aí a gente fala da bomba atômica, né, que foi um artifício, né, que foi criado para se utilizar a energia nuclear, que é plutoniana, né, a energia nuclear foi descoberta, né, na mesma época que o planeta Plutão foi descoberto. Então não é à toa que se chama Plutão, né, para fazer, né, um subproduto da energia nuclear é plutônio, né, então tá tudo conectado. Mas o Nolan lá em 2023 também estava com a antena captando, né, esse Plutão entrando aí, passando de Capricórnio e entrando em Aquário, e de certa forma como essa energia nuclear impactou, né, a massa, impactou o mundo, né. Também a gente tinha ali Saturno entrando em peixes também. A minha preocupação na época, eu lembro que era assim, grandes eventos, né, e o que poderia acontecer, né, com grandes massas de pessoas, né, com o povo, né, que é representado pelo signo de peixes. Então, acho que Oppenheimer fala sobre tudo isso, né, e fala do homem que acaba mexendo com uma energia muito maior do que ele tem, né, entre aspas, né, por motivo, né, um motivo social, né, que era acabar com a guerra, mas que internamente ali estava muito ligado com o próprio ego dele, né, que também é um assunto plutoniano. Então, vou pesquisar, né, outros filmes do Nolan, ver o que estava acontecendo aqui nos astros aí quando o Nolan estava fazendo filme, estava lançando o filme. Achei bastante curioso, né, queria dividir com vocês aqui, mas eu acho que é isso. Então, uma boa semana, né? Se preparem aí para lua cheia em Câncer. Tentem não esquecer nenhum lado, né? Não esquecer sua vida pessoal, não esquecer sua vida profissional. A gente tem espaço para as duas coisas, né? No Réveillon, tentem vibrar de uma forma positiva para o Brasil de uma forma geral, né? Para a gente sair desse buraco. E é um ano, e eu desejo um ótimo ano para cada um de vocês. Independente se você vai focar, né, os seus desejos agora no Réveillon ou se vai esperar o ano novo astrológico, né? Tanto faz, o importante é que a gente esteja empolgado para passar por esses desafios aí com um bom ânimo, né? E aproveitando as oportunidades. Eu acho que sempre tem oportunidade e o importante é a gente estar disposto, né? Então eu queria deixar um feliz ano novo, um feliz 2026, desejar o melhor para cada um de vocês. Um abraço, tchau.